Pessoal, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso bate-papo, a essa nossa live. Estamos muito felizes e ansiosos para aprender aqui com o Luiz. Hoje nós temos dois convidados especiais. O Luiz, que vai nos ensinar muito, e também o Marco Túlio. Marco Túlio, eu pedi que ele entrasse aqui para fazer a abertura do nosso evento. O Marco Túlio faz parte do membro, né? Ele é um membro do conselho do Vamos Subir, é um executivo da área de tecnologia que, em grande parte, né, é um dos responsáveis para nós estarmos aqui. Então, pedi que o Túlio entrasse para dar as boas-vindas para todo mundo, falar um pouquinho, né, do que o Vamos Subir tem feito no mercado, o que vocês, como jovens que acompanham a gente, podem esperar, e logo depois a gente entra num bate-papo com o Luiz, e eu também vou dar alguns heads up, alguns lembretes de certificado e etc. Mas, Túlio, boa noite, Luiz também. Boa noite, Flávio. Prazer estar aqui com vocês. Boa noite, Flávio. Boa noite, Luiz. E boa noite aos jovens aí do Vamos Subir. Como o Flávio disse, né, eu apoio o projeto já tem aproximadamente 3 anos. E foi muito interessante ver um pouco da evolução, né, onde a gente passou de palestras um pouco mais informativas até do conteúdo um pouco mais profissional, né, do que são o Vamos Subir Trilhas. A ideia é que a gente possa cada vez mais entregar para vocês, aí, os jovens que nos acompanham, um conteúdo de qualidade, um conteúdo que pode ser útil também no dia a dia de vocês. Obviamente, vocês vão ver muito conteúdo relacionado à indústria de software. Eu e o Flávio, a gente trabalha nessa indústria, uma indústria muito interessante também para vocês começarem. Vocês vão ver muito conteúdo com relação a isso. E eu vejo que o futuro do Vamos Subir vai ser ainda melhor para vocês, tá? Eu queria não apresentar, né? O Flávio vai apresentar o Luiz de maneira mais apropriada, mas falar para vocês o quão importante é essa sessão de hoje, né? O Luiz é um executivo das empresas mais, vamos dizer assim, famosas hoje aí no Brasil. Pra você ter uma ideia, eu estava vendo um dado que quase 60% dos CPFs da Bolsa tem Magazine Luiza na sua carteira, então já carrega toda a esperança dos brasileiros aí, né, Luiz? Então, a hora do rapaz aí é cara. Vocês vão ter aí um conteúdo de qualidade, e ele vai falar um pouco mais também sobre como essa cultura do Magazine é uma cultura diferenciada e muito importante para que vocês tenham contato com esse tipo de profissional. Isso aqui vale ouro, viu, pessoal? Foi uma boa noite para vocês. Eu vou colocar meu LinkedIn aqui no chat, podem me adicionar, e espero contribuir mais aí para eventos como esses aí no futuro, tá bom? Show de bola, Tulião. Obrigado por todo o apoio, obrigado por tudo que você tem feito pelo Vamos Subir. Pessoal, e até Luiz, só vou dar uma breve introdução para quem veio através das faculdades do Grupo Laureate e outras faculdades e que esperam ter um certificado de participação. A gente sabe que isso é importante, mas no fundo está todo mundo muito ansioso para aprender contigo. Primeiro, obrigado a todo o time do Grupo Laureate, Carla, professor Ricardo, time campeão ali que preza muito pela carreira dos seus alunos e faz com que atividades extra, né, curriculares como essa sejam presentes, né, no dia a dia, né, dos seus alunos. Todas as pessoas que estão aqui, pessoal, têm a oportunidade de emitir o seu certificado, tá? Então, nós vamos emitir o seu certificado. Como é que vai funcionar, tá? Até para a gente não ter nenhum problema de comunicação depois. Tem muita gente que da última live não conseguiu emitir certificado porque ou preencheu o link no momento errado ou errou o e-mail. Então, prestem muita atenção. A gente vai ter um link que vai ser disponibilizado no final para vocês, tá? Esse link ele vai com uma pesquisa de satisfação, só para vocês falarem como é que foi o evento, vocês vão colocar o nome e o e-mail de vocês e ele vai gerar automaticamente no Simpla, tá? Então, o link que vai estar disponível, ele só vai estar disponível hoje até as 23h59. Ah, Flávio, mas por quê? Porque tem muita gente, a gente sabe, né? Quem está na live, está na live. Quem está na live vai ter acesso a esse link. Tem muita gente que quer preencher 3 dias depois ou compartilha talvez com alguma pessoa por engano ou não. Então, assim, o link ele só vai estar disponível para quem ficar até o final da live. Isso de propósito, tá?
Até o último minuto a gente vai estar aprendendo. Mas isso também é para evitar que as pessoas que entraram e saíram peçam um certificado, tá? Então, vai ser um ponto importante. Vocês vão receber no chat e depois, quando a gente fechar o Zoom, vocês vão ser redirecionados para esse link, tá bom? Então, era basicamente essa breve introdução que eu queria trazer aqui para todo mundo. Um momento importante para a gente aprender. Temos aqui quase 600 pessoas online, são muitas pessoas, e a gente está muito grato e feliz pelo tempo de vocês. Mas vamos aproveitar o tempo, vamos ouvir o Luiz, que é um super executivo. Luiz, ele teve passagem por várias outras empresas, como Gympass, Mercado Livre, Serasa, é um super especialista, um dos grandes nomes que a gente tem hoje no mercado quando a gente fala de gestão de pessoas, quando a gente fala de RH, quando a gente fala da área que olha e cuida das pessoas e da cultura das empresas. Então, a gente vai começar o nosso papo, Luiz, agradecendo novamente a sua presença, por você ter aceitado o convite. A gente está muito honrado por ter você aqui conosco hoje. Muito obrigado. Legal, Flávio. Não, prazer participar, poder contribuir. E eu acho que o momento pede bastante isso, união e que a gente possa colaborar uns com os outros. É um momento de todo mundo, que acho que todo mundo está aprendendo aí a se reinventar. E é um prazer estar participando aqui com você. Eu tenho certeza, né, que o papo vai ser muito bacana. Show de bola. Vamos começar então falando um pouquinho, né, de você. Para quem não conhece o Luiz Massad, né, o diretor de gestão de pessoas do Magalu, conta um pouquinho de você, das suas origens, de onde você veio até esse momento presente hoje. Legal, Flávio. Na verdade, eu fiz a formação de psicologia. Eu nunca fui aquele estudante que sabia exatamente o que seria quando crescesse, quando se terminasse a escola. Eu tinha até inveja de quem já tinha esse caminho muito bem trilhado. E aí eu fazia aquelas orientações vocacionais da época e sempre dava mais para humanas, mas nunca com uma resposta muito certa. E a minha mãe fez psicologia, eu gostava muito do tema, comecei a estudar hipnose, fui para essa área. E dentro da formação, já dentro da faculdade, eu comecei a entender quais eram as possibilidades que eu tinha de carreira. Então, a psicologia me dava a parte clínica, claramente, mas também me dava a questão organizacional. Então, eu fiz desde estágio em hospital psiquiátrico, onde eu pude lá atender dependente químico, transtorno mental. Eu fui fazer um projeto de doutorado da USP dentro de um presídio feminino, porque tinha lá uma necessidade de uma aplicação de teste, então fui também aprender um pouco dessa área de pesquisa psicológica. E aí, por fim, eu me encontrei na área organizacional, fui para a Roche. Na Roche Farmacêutica, eu comecei fazendo recrutamento de seleção, como geralmente as pessoas de RH começam. E aí eu me apaixonei e entendi que o meu propósito estava em ajudar as pessoas a se desenvolverem, e nas empresas eu teria acho que uma possibilidade muito maior, um potencial de ajuda muito maior nesse sentido do que eu buscava. E aí eu fui traçando, né? Eu fui para varejo depois, fui para Pernambucanas, depois eu fui para Polishop, que era um varejo um pouco diferente. Aí eu fui para a Serasa, que foi uma grande escola de um RH mais humano. Tinha a filosofia da Serasa, para mim, conectou muito bem, inclusive não chamava recursos humanos, chamava desenvolvimento humano. A gente não gostava muito da palavra recurso já, isso 10 anos atrás. E aí, pela Serasa Experian, eu fui morar fora, fui para a Colômbia, passei 3 anos lá em Bogotá, que para mim foi um banho de cultura também, de quebra de paradigma, de também ter que se reinventar para uma cultura diferente, com uma língua diferente. Voltei para o Brasil depois de 3 anos, por uma questão pessoal. Minha esposa estava grávida do nosso primeiro filho, a gente decidiu ter no nosso país. Então voltamos, aí eu fui para o Mercado Livre. Mercado Livre também uma escola em termos de culturalidade, porque tem a questão da matriz ser na Argentina, mas a grande operação está aqui no Brasil. Então eu passei um tempo no Mercado Livre, fui para o Gympass para poder ter a vivência de startup, também com um propósito muito interessante de levar saúde para as pessoas, atividade física. E recentemente, no final do ano passado, vim para o Magazine para estruturar toda essa parte de um RH mais voltado para a tecnologia, mais voltado para o corporativo, porque a loja ela já tem um RH mais estruturado, uma estratégia mais consolidada. O desafio do Magazine estava em levar atender uma necessidade de um RH voltado para quase uma startup, que é o que a gente tem hoje na área do Labs, né, que é a tecnologia
do Magazine. Então, esse foi um pouco do meu caminho aí. Além disso, eu tenho o papel mais importante, que eu sou pai de 2 meninos, Theo e o Luca, de 3 anos e 1 ano e meio, e tenho aprendido muito mais com esse papel do que em toda a minha vida. Quem é pai sabe do que eu estou falando. Então, breve resumo aqui, Flávio. Show, super obrigado. Obrigado por essa introdução, né? Acho que quando a gente fala de Magalu, que dispensa apresentações, a gente vê uma transformação muito forte no negócio, né? E você comentou desse seu papel, né, de vir para estruturar um RH um pouco mais voltado para a tecnologia, para uma cultura mais de startup. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, do Magalu, do business, todo mundo conhece, mas talvez algumas informações que sejam relevantes de trazer, por exemplo, essa mudança de mindset, né, para uma cultura mais de startup, e como é que vocês estão encarando, né, todo esse movimento hoje de digitalização que tem transformado, né, os negócios. Flávio, o interessante é conhecer o histórico do Magazine, né? O Magazine ele foi fundado em 57, não pela Luísa Trajano, como muita gente imagina, pela tia da Luísa, que chamava Luísa, também está viva até hoje, está com 92 anos. E aí a própria Luísa foi trabalhar com a tia, porque já tinha essa veia empreendedora já desde pequena. E aí o Magazine ele passou por várias fases, né? Desde do início da fundação, a era da Luísa, que foi até 91, 92, mais ou menos. E aí ela já começou um processo sucessório. Hoje o Fred, que é o CEO, que é filho da Luísa, ele foi muito bem preparado para assumir. Então, em cada momento do Magazine, a gente teve uma fase, né? Então, o Fred, ele assumiu em 2016, depois uma transição que não foi direto da Luísa para o Fred. A gente trouxe o Marcelo Silva, que era um superintendente, inclusive, que estava trabalhando na Pernambucanas, mas fez muito bem essa rodagem do Fred. O Fred começou em outros cargos, inclusive dentro de tecnologia, e o Fred veio para digitalizar. Ele veio com essa missão de transformar o Magazine numa empresa digital. A gente já tinha muito da parte do Omnichannel, né, que muitas empresas estão falando agora, que é todo o sistema integrado. Então, eu não tinha o on e o off, né, quer dizer, o digital e o físico. Tudo já foi criado para que as lojas fossem mini CDs, pensando nesse futuro que a gente está vivendo agora. Então, ele veio com essa cabeça, e aí, ao mesmo tempo que ele vem, surge o Labs. O Labs, que é a área de tecnologia, como eu comentei com vocês, o Luiza Labs, ele nasce de uma montagem de uma área de pesquisa e desenvolvimento, que estava sendo tocado, inclusive, pelo Fred. Não era para ser uma área de tecnologia, era vamos fazer pesquisa, vamos ver o que dá. O e-com estava começando para o Magalu, e foi crescendo assim disruptivamente desde 2016, e a gente passou, inclusive agora na pandemia, a migrar muito mais para o digital do que para o físico, dado que as lojas estavam fechadas. Então, para a gente foi algo previsto lá atrás, que era um movimento que iria acontecer, essa migração do consumidor do físico para o digital, apesar do físico ainda ter uma relevância muito grande, mas a gente se preparou muito bem, né? Tudo já estava muito alinhado. Então, a área de tecnologia com a área de marketplace, o e-com, a gente trouxe agora, né, um projeto muito interessante, que é o Parceiro Magalu, que é trazer para dentro da plataforma vendedores autônomos e varejistas que estão com o estoque fechado. Já era algo que a gente já vinha conversando muito e a gente teve que acelerar, mas é uma empresa que se preparou para os momentos. Eu acho que é muito importante para contar a história do Magazine esse planejamento. Então, a gente, ao mesmo tempo que você tem o dia a dia da operação de um varejo, Flávio, a gente está olhando para frente, bom, e 2021 e 2022, o que vai ser? E a gente começa já a planejar para entender os movimentos que vão acontecer no mercado. Legal, super legal. Obrigado por compartilhar isso. A gente vê que o Magalu ele tem uma história muito forte, né? E uma história muito baseada, né? E alicerçada em pessoas, né? Então, quando você cita, né, a Luísa, fundadora, tia, né, da Luísa Trajano, e aí o Fred, que foi preparado para tudo isso, e tudo que vocês veem, né? Eu acho que vocês têm um ponto, né, muito legal de destacar aqui para quem está acompanhando, essa visão de futuro que vocês têm, né? Quando lá atrás parece que vocês estavam prevendo a crise, né? Quando vocês começaram a olhar, né, e o CD dentro das lojas, como é que a gente vai fazer, se estruturar, e muita coisa aconteceu e vocês surfaram, né, uma onda, ou estavam mais preparados para um momento desafiador como esse. Quando a gente fala de Magalu, empresa consolidada, uma empresa que
sempre dá muitos bons resultados para quem está na Bolsa, né? A Magalu trouxe muitas alegrias e continua dando muitas alegrias para mim, pessoalmente, né? Ali que tem ações da Magalu. Eu queria que você falasse um pouquinho da ligação de bons resultados com cultura e o papel do RH nisso. Porque muitas vezes, quando a gente olha para uma empresa, no final das contas, vocês precisam vender, no online ou no offline, né? Cada vez mais no online. Mas a gente tem aquela ideia de, puxa, vendas é o departamento, né, mais importante da companhia. E sim, acredito, tem muitos departamentos e vendas, se não vender, né, não paga conta, né? Mas qual que é o papel ali do RH que para muitas vezes, muitas pessoas, ele está ali nos bastidores? Qual que é essa ligação, né, do que a Magalu vem fazendo com cultura e o papel do RH? Flávio, eu acho que é muito importante, assim, eu venho dizendo que nesses momentos que a gente está passando de crise, como essa pandemia que acho que pouca gente viu, eu imagino que ninguém estava realmente preparado, é que você vê se a cultura ela é realmente sólida, né? Se ela é realmente viva dentro da organização. Para a gente, a cultura ela foi fundamental, do ponto de vista de tomada de decisão. Então, se a gente sempre se posicionou como empresa de uma cultura voltada para pessoas, o nosso primeiro valor é gente que gosta de gente. Não tinha muita dúvida das decisões que a gente precisava tomar. Então, eu lembro lá, a semana do março 16, que isso foi antes dos decretos, né, a coisa começou a crescer muito rapidamente, a gente não fechamos, porque tinha cidade, inclusive São Paulo, que o decreto não tinha vindo. Mas e aí? A gente toma a decisão para preservar o colaborador e eu sofro no resultado, ou eu fecho tudo, ou eu deixo aberto e aí eu priorizo de uma certa maneira o resultado, o lucro. A gente não teve dúvida na hora de tomar esse tipo de decisão, porque a nossa cultura ela é muito clara. Então a gente decidiu baixar as portas das lojas, e você imagina, 1.250 lojas. Eu tenho ainda um percentual muito representativo da venda física. Então a gente sabia que isso ia impactar. Mas por nenhum momento você escuta dentro da organização uma preocupação principal em relação ao resultado. Então, para a gente, o resultado que a gente tem agora com as ações, o crescimento de valor das ações, ela é uma consequência. As decisões elas são primeiro tomadas em relação ao respeito ao colaborador. Então, vamos fechar, porque o certo a fazer agora é isso. Então, os porquês, e a gente trabalha até muito com o Golden Circle do Simon Sinek, né, do livro Comece pelo Porquê, e o porquê que a gente faz é o nosso propósito, né, que é digitalizar o Brasil, e isso é muito maior do que você olhar venda em curto prazo. Então, o que acontece com essa cultura, Flávia, é que o colaborador de loja, de tecnologia ou do corporativo, ele olha para aquilo e fala, putz, é autêntico, né? É sincero, é coerente o que eles estão falando. Eles assistem uma live da Luísa, e aí eles sabem que é exatamente o que ela está falando lá, o que a gente fala dentro. Então, essa coerência entre discurso e prática fortalece muito. E o que eu vi acontecer dentro do Magazine, eu não tinha visto em nenhuma outra empresa. A gente, inclusive, eu tenho trabalhado com pesquisa de pulso como RH para entender até o que eu posso fazer melhor, porque eu também não tinha as respostas como RH. O que eu poderia fazer? A gente entrou com uma série de ações, então, desde apoio de educação financeira, porque a gente sabia que pessoas iam ter dificuldade, mesmo a gente não demitindo, a gente não demitiu ninguém, mas eu antecipei férias, eu antecipei 13º, então podia ter um descontrole. Então, entrei com a educação financeira, depois eu falei de saúde física e mental, dei uma orientação para os líderes, que agora também tem um papel diferente, mas no core, assim, o colaborador, ele teve um engajamento que a pulso ia crescendo na pandemia. Impressionante, assim, os números de engajamento iam crescendo, claro, a gente usando MP, eu tive que colocar algumas pessoas de redução salarial, de jornada, a gente fez uma compensação boa, tentando minimizar o impacto, mas era um momento muito angustiante para as pessoas, e mesmo assim, o nosso engajamento cresceu. E eu acho que é muito essa questão da coerência, dos valores, de uma liderança mais vulnerável. Então, o Fred, ao se comunicar pela primeira vez com a empresa, já se posicionou, gente, não tenho todas as respostas, eu vou errar nesse período, todo mundo vai errar, mas meu compromisso com vocês é fazer o meu melhor. E de uma forma muito sincera. Então, eu acho que as pessoas elas sentem uma conexão. Um outro dia estavam me perguntando, mas vocês parecem ativistas, né, do Magazine, assim, uma coisa impressionante, mas a gente não faz por isso, né? A gente faz porque a gente acredita que o engajamento das pessoas vai levar à produtividade. Então, a gente cuida realmente. Eu acho que para a gente foi essencial sair, e a gente está passando pela crise de uma forma que a gente nunca imaginou.
a gente tinha um cenário otimista, mas não como foi. Porque as pessoas se engajaram muito, Flávio, deram assim o máximo, trabalharam mais até do que estavam acostumados a trabalhar, e muito espontaneamente, assim, né? Então a colaboração ela foi muito maior. Boa. Não, obrigado por compartilhar. Não sei se você conhece o Daniel Castanho, ele é o fundador da Anima Educação, e ele falou que a cultura ela é construída quando você é coerente ao seu propósito. E aí, talvez tentando agregar um ponto do que você falou, nenhuma empresa ela consegue se adaptar para a crise imediatamente se ela não houver um planejamento, né? ou não tiver uma cultura ou decisões que são tomadas previamente. Ou seja, não é no momento que a crise chegou que você vai tomar decisões para se adequar. Essas decisões elas são tomadas antes. E o que você está trazendo para a gente é muito disso, né? Até porque quando a gente olha para 100 empresas que tiveram a melhor imagem, né, perante o consumidor ou o mercado durante a crise, a Magalu foi uma delas, né? Se não me engano, a primeira, a segunda ou terceira. Isso muito forte pelo que você falou, né? De ver a Luísa falando algo em uma live e os funcionários falando, cara, essa é ela, é isso que a gente acredita. Então, o discurso, ele é coerente. Isso, na prática, né, quando a gente olha para um RH estratégico, né, esse RH ele tem uma visão de que se eu invisto no colaborador automaticamente, né, ou num curto espaço de tempo, ou médio ou longo, os meus resultados eles vão ser mais sólidos. Então, o que você falou traz bastante insight para a gente quando, no curto prazo, pessoal, a gente vai ter que esquecer um pouquinho os resultados. Nesse momento, o maior ativo que a gente tem são as pessoas. E as pessoas elas precisam ser cuidadas. Daqui a pouco a gente recupera isso. E acho que foi um ponto em comum das empresas que conseguiram gerenciar, né, a crise de uma melhor maneira. Quando elas colocaram as pessoas no centro, né, das decisões e dos negócios e deixaram naturalmente os resultados, não falando que resultados eles não são importantes, mas deixaram um pouquinho de lado para cuidar daquilo que é o mais importante, né, que são as pessoas. Não sei se você concorda, mas é um pouco do que eu entendi que talvez eu quis agregar um pouquinho aqui. É isso mesmo, Flávio. A gente também entendeu, e acho que você colocou muito bem, o papel do RH fundamental é garantir que essa cultura continue coerente, né? Continue autêntica. E uma coisa que a gente falou muito na organização, fez muito sentido, Flávio, é que assim, o movimento que a gente passou desde lá de começo de março trazia muita paralisia. As pessoas, eu lembro, na primeira semana, assim, todo mundo foi para casa, no home office, que não é um home office, né? Uma coisa mais forçada, e todo mundo parava e falava, mas o que vai ser assim? O que eu faço agora? O que vai ser da empresa? O que vai ser do mundo? Eu vou me contaminar ou não vou me contaminar? Minha família? Então, esse movimento natural de paralisia era o primeiro que a gente precisava fazer com que a empresa entendesse. Não adianta eu tentar pensar em produtividade se eu não acolher as pessoas naquele momento, se eu não entender que elas estão passando por um momento muito difícil, e eu não trouxer um apoio para elas no sentido de ok vocês passarem por isso, estamos junto, é natural que todo mundo sinta essa angústia, esse medo. A gente vai trazer as respostas assim que a gente também tiver, mas você vai conseguindo acalmar um pouco os ânimos e dar esse apoio, esse alicerce para que a pessoa possa, inclusive, produzir. Porque não adianta eu forçar uma performance se eu não acolho, se eu não dou uma base para essa pessoa que perdeu o chão, né? Todo mundo perdeu o chão naquele momento. Então, a gente tentou, ao máximo, dar essa segurança para as pessoas e trazer um pouco dos vínculos, mesmo à distância. Então, a gente falou muito para os líderes, né, para a empresa, a gente está agora, né, o dia inteiro numa tela de computador. Isso não significa que você não possa criar os vínculos, reforçar, perguntar como as pessoas estão, como é que está a família. Então, isso tudo foi fazendo a diferença no movimento, né? A gente, inclusive, nessa pesquisa de pulso, as pessoas que tiveram um contrato suspenso e de redução salarial estão mais engajadas, inclusive, porque entenderam que estavam passando por um momento de doação para a empresa, que a gente precisava fazer. A escolha não foi em relação a ter mais lucro, foi porque precisava ser feito. Então, de novo, os porquês da tomada de decisão, Flávio, para mim, eles são fundamentais. Quando a gente criou o parceiro, não foi assim, vamos ter mais lucro na plataforma e trazer mais vendedor? Não. Foi, a gente tem uma responsabilidade social com o país nesse momento. E tem muita gente que vai ficar desempregada. Por que não trazer o vendedor autônomo para vender dentro da plataforma? Claro que a gente vai ter lucro com isso, não tem como negar. Mas o principal do porquê é ajudar, porque a gente pode.
Então, eu acho que faz toda a diferença. Pode ser a mesma ação, mas o porquê, né, o objetivo que você tem com aquilo e como você comunica, para mim faz toda a diferença. Legal, super legal. Até um ponto que eu esqueci de falar no início, tem bastante pessoa levantando a mão. Pessoal, a gente vai aqui nesse papo discutir um pouco, instigando até mais ou menos 19h45 e depois o Luiz vai poder compartilhar um pouco dos seus insights nas perguntas que vocês fizerem. Então, se você olhar aqui embaixo, tem um Q&A. Tá? Ali vocês devem fazer as suas perguntas e ali a gente vai selecionar algumas para serem respondidas, tá bom? Continuando aqui, Luiz, falando um pouquinho até dessa mudança, home office, pandemia, o que muda, né, daqui para frente quando a gente fala de isolamento social, de home office, do pós-pandemia ou, enfim, não sei em quanto tempo a gente vai ficar, o que muda, né, daqui para o futuro? Muito se fala do novo normal. O que é o novo normal? Como é que você enxerga isso? Flávio, tem se falado muito do novo normal. A gente, inclusive, tem um comitê dentro do Magazine para discutir o que vai ser esse novo normal. O primeiro ponto que a gente chega como conclusão é assim, a gente precisa entender que não tem volta, né? Não tem volta ao que era. E a gente precisa quebrar logo esse mindset, porque não dá para a gente imaginar com uma vacina as coisas vão voltar exatamente como é que era o modelo de trabalho. Então, o modelo de trabalho ele vai ser muito mais híbrido. A gente entende que o home office ele vem para ficar com um modelo um pouco mais saudável e sustentável, porque hoje é um forçado e eu acho que não é saudável a gente estar 100% do tempo em casa. Tem aspectos de vínculos culturais que ainda são relevantes que a gente faça presencialmente. Então, o mínimo de contato ele é necessário. Eu acho que o 100% remoto ele ajuda em muitos aspectos, inclusive de produtividade, mas você tem algumas conexões que elas precisam ser mantidas. Então, o desafio para a gente hoje é pensar como é que eu formo esses vínculos. Eu tenho pessoas entrando hoje no Magazine que já estão entrando nesse momento digital completo. Então, como é que o vínculo que acontece no físico, né, aquela parte relacional, ela aconteça no digital? É isso que a gente vem pensando. E aí, do ponto de vista de habilidades, Flávio, assim, as mudanças elas vão continuar ocorrendo. A gente não tem mais um cenário de estabilidade, se é que a gente tinha antes, né? O cenário já era, a gente já vinha falando do VUCA lá há anos, né? Que também não é nem uma conotação nova. O VUCA é super antigo. E a gente já vinha falando disso. A volta para esse chamado normal, ele vai continuar com muita mudança, porque se você pegar só o varejo, o modelo de comportamento do consumidor, ele mudou por completo. Então, não tem mais o modelo preditivo, a gente está focando muito em analytics agora, para dar um exemplo. Você entrava lá para comprar um celular e você costumava olhar uma TV. Não tem mais essa, porque você tá migrando todo um público que era do físico para o digital. Então, eu preciso estudar o consumidor, eu preciso estudar como eu vou continuar tendo esses vínculos de cultura, de integração, de conexão com a organização. Então, é tudo muito novo. E eu vejo que a habilidade dessa questão de você ser muito curioso, né? Eu falo para o meu time hoje assim, o quão curioso a gente for, o maior sucesso a gente vai ter, porque eu preciso entender de tudo hoje, de tecnologia, de fintech, cara, de meios de pagamento. Então, tudo está acontecendo muito rapidamente e eu acho que a gente vai também ter oportunidades de romper alguns silos, né? Eu falo também para o RH, esse profissional hoje que cuida dessa caixinha, eu cuido de treinamento e desenvolvimento do RH, de loja física e eu só cuido disso, a chance de fracasso ela é muito maior. O que a gente precisa agora, fazendo uma analogia com o futebol, é de jogador que joga em várias posições. Assim, se me bota no gol, eu vou, pode deixar. Eu falo atacante, eu vou lá, eu vou aprender. Eu não vou saber de cara, mas eu vou aprender. Então, essa curiosidade, a proatividade e o quanto você vai saber lidar com mudança, porque vai continuar acontecendo, é o que vai, eu acho que talvez ajudar você ter um maior sucesso do que decepções aí na tua carreira. Boa, obrigado por compartilhar. A gente lançou recentemente para o mercado, e aí depois eu compartilho o link com todo mundo que está acompanhando, o que a gente chama de top habilidades. No Vamos Subir, principalmente do que a gente faz, é voltado para ajudar os jovens a acelerarem suas carreiras através da mudança
de comportamentos e atitudes. Então, tudo que a gente faz é mais voltado para habilidades comportamentais. E lá no nosso site a gente selecionou 10. Eu vou te falar quais são as 10 e eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre uma, para a gente discutir um pouco mais, porque vem muito do que você falou, né? Dessa questão de versatilidade. No final, já para trazer para agora, eu vou falar sobre adaptabilidade. Mas eu vou te falar das 10 e eu quero saber se você concorda ou se você adicionaria alguma, e aí a gente discute um pouco sobre por que a adaptabilidade vai ser tão importante nos dias atuais e futuros. Então, a primeira top habilidade comportamental, a gente separou em 3 coisas. É propósito, visão e valores. Então, o cara ele precisa ter propósito, ele tem que ter bons valores, ele tem que ter uma visão clara, talvez do que ele quer fazer, ou ele vai descobrindo essa visão ao longo do tempo. Um mindset de crescimento, resiliência, inteligência emocional, adaptabilidade, empatia, liderança, negociação, criatividade e o que a gente mais fala é o do give back, que é o que a gente está fazendo aqui, né? De alguma forma retribuindo para a sociedade. Então, esses são os 10. Tem alguma que a gente esqueceu aqui de trazer para as top habilidades comportamentais ou top habilidades que o jovem precisa desenvolver para esse mundo tão transformador e rápido como a gente tem acompanhado? Flávio, acho que está bem completa a lista. Assim, eu acho que dentro de adaptabilidade, quando você fala, o que eu tenho visto acontecer bastante é essa capacidade até de resiliência, né? Assim, de novo, o jovem, acho que na verdade todo mundo que está hoje numa organização, ele vai passar por algumas frustrações. A mudança ela traz isso, né? Eu vou fazer um plano de negócio, um plano de gestão de pessoas. Eu vou sofrer algum revés, assim, eu vou ter que mudar alguma coisa daquele plano porque o cenário ele está mudando constantemente. Eu acho que a capacidade que você tem de se frustrar e de reagir a essa frustração também é uma habilidade fundamental. Então, faz parte a gente se frustrar. A gente falou da vulnerabilidade lá no início. Não temos todas as respostas. Eu vou me frustrar várias vezes ainda, mas essa capacidade de reverter a situação e trazer uma nova solução, esse atitudinal mais positivo frente às mudanças, que é um pouco da adaptabilidade, eu acho que é o essencial para você navegar no cenário hoje, né? Então, isso. Você falou muito bem no primeiro, né? O propósito. Eu acho que eu estou muito feliz que eu tenho escutado mais isso, inclusive dos jovens, né? De se conectarem com organizações que têm um vínculo com o próprio propósito, né? O que eu quero deixar hoje como legado, né? E aí o legado podem ser N aqui, né? Mas construir algo dentro de uma organização que você sinta orgulho, que você olhe para trás e fala, poxa, eu fiz parte disso, eu vejo que está crescendo muito hoje, né? Então, eu acho fundamental que o motivador de quem trabalha hoje esteja conectado com a cultura e valor da empresa, que você realmente se veja ali, é uma identidade sua dentro da organização. Então, o propósito ele faz toda a diferença, porque no final do dia, você tem empresas que vão ter uma estratégia de remuneração melhor, você sempre vai ter, você vai ter talvez cargos, né? Você vai ter nomes de hierarquia maior, eu posso ser um diretor, eu posso ser um diretor executivo, mas no final do dia, talvez esses motivadores extrínsecos não sejam o que realmente vai me levar a brilhar os olhos dentro da organização. Então eu falo muito para o jovem isso. Avaliem muito o que vai te conectar, assim, o que vai te motivar naquela segunda-feira dura, sabe? Que você fala, pô, eu tenho que levantar, eu tenho que trabalho, talvez agora é só você levantar e conectar no computador, mas aquela síndrome de segunda-feira, ela precisa acabar. E ela não vai acabar com título e dinheiro, né? Ela vai acabar quando você olha e senta e fala, pô, eu vou fazer um negócio hoje que é muito relevante, que eu tenho orgulho de contar, eu queria contar para todo mundo que eu estou fazendo. Chega no sábado, eu falo, para mim, o maior exemplo de engajamento é você almoçar no sábado com a tua família no domingo e você quer contar o que eu faço no Magazine, quero contar o que eu fiz essa semana. Pô, é um baita orgulho que eu tenho. E isso é um motivador para mim muito mais forte, porque conecta com o que eu sou. Além, muito mais do que um cargo ou um salário. Não que não seja importante, né, Flávio? Mas eu acho que ele é um pouco... Tem um limite que isso vai, né? Chega um momento da tua carreira que você vai falar, pô, mas o que eu fiz até aqui? O que eu deixei? Na verdade, para a empresa, para a sociedade, para mim, qual é o meu legado? E eu acho que essa conexão, principalmente para o jovem que está começando, você falou muito bem, talvez no começo de carreira você não tenha, mas é importante que você vá refletindo. O que eu quero? Que empresa que eu quero estar? Eu concordo com esses valores? Eu concordo com essa tomada de decisão?
E não tem certo e errado. Você pode estar numa empresa mais agressiva, mais voltada para resultado a curto prazo. Faz parte do jogo, são trade-offs, né? Mas eu acho muito importante o que você falou lá no começo. Legal. E até falando um pouquinho de propósito, né? Tentando agregar um pouco. Quando a gente fala de protagonismo, quando a gente fala de legado, quando a gente fala de propósito, né? Tudo isso é muito forte, né? É um negócio que conecta e às vezes faz o seu coração ele bater mais forte. Ninguém vai conseguir deixar um legado, seja de vida, seja no seu trabalho, seja no seu emprego, na sua família, se você não estiver assumindo o seu papel de protagonista. A gente não pode, de jeito ou maneira, delegar o nosso papel de protagonista para uma outra pessoa, né? A gente não pode ser coadjuvante na nossa própria história. Então, talvez o insight aqui, tentando desafiar os jovens também, até por parte do Vamos Subir, assuma o seu papel de protagonista, né? Se você fosse embora hoje, né, do mundo, qual seria a falta que você deixaria para as pessoas, né? Isso talvez não esteja claro hoje, não tem problema não estar claro hoje. Mas se você tiver ambição, se você tiver vontade de impactar positivamente as pessoas e deixar algo bom para elas, tem que começar agora. Isso é um processo de construção. E procurar uma empresa, né, que te traz essa possibilidade, né, ou que case com os seus valores e com o seu propósito é muito importante. Porque aí a gente faz com que a segunda-feira ela seja melhor do que a sexta-feira, né? E a gente tira aquela síndrome que você falou, né, do domingo à noite. Putz, amanhã eu já tenho que trabalhar. Não, a gente tem que estar motivado e procurando fazer coisas que nos deixam satisfeitos. Grana é importante? Claro que é. Às vezes grana vai ser mais importante do que trabalhar por propósito. Tem momentos e momentos, né? O que a gente não pode fazer é ser incoerente com aquilo que a gente acredita, com os nossos valores e com os nossos propósitos. Mesmo que em algum momento, né, a grana seja mais importante, ou talvez o desenvolvimento, né? Então, tem que fazer um balanceamento muito forte. E aí, Luiz, traz a minha próxima pergunta, porque nem sempre a gente consegue encontrar uma empresa, um RH, que traz, né, esse ambiente para que a gente performe, para que a gente se desenvolva, para que a gente faça acontecer. Quando a gente estiver olhando para uma empresa, né, o que se aconselha o jovem, né, a olhar, né, no momento de estou considerando mudar de emprego, estou considerando fazer um movimento de carreira, o que eu, como jovem, né, preciso olhar? O que é importante eu entender a respeito da empresa que eu gostaria de trabalhar? Boa pergunta, Flávio. Eu acho que conectando um pouco do que a gente estava falando, é importante primeiro uma reflexão do que me motiva dentro de uma organização. Eu vou te falar os meus que sempre foram meu drive, assim, de quando eu mudava, né? Então, as mudanças que eu fiz na minha carreira, elas sempre foram voltadas para o que eu valorizava mais. E eu sempre valorizei a autonomia, eu sempre valorizei ambientes que me davam uma liberdade de mudança. Então, o que eu perguntava no processo seletivo? Não falava assim, talvez diretamente, né, quando eu era mais jovem. Acho que agora na entrevista você tem até uma liberdade um pouco maior, mas eu falava assim: qual é a expectativa em relação ao meu trabalho, em termos de inovação, em termos de autonomia, em termos de deixar algo diferente? E para mim, eu tinha aquela coisa de, se for para fazer o mesmo, eu não mudava, por dinheiro nenhum. Porque eu sabia que me geraria uma frustração muito grande. Se é para vir tocar o dia a dia, como é que tá, e não imprimir a minha marca, eu não ia de jeito nenhum, porque aqui isso para mim é muito relevante. Assim, todas as mudanças, inclusive o Magazine, quando eu passei pelo processo, inclusive fui entrevistado pela própria Luísa, a pergunta que eu fazia é essa: qual é o tamanho, o espaço que eu vou ter para propor algo novo? Então, eu acho que é importante fazer as perguntas da maneira mais sincera possível, conectando com o que vocês valorizam, o que vai motivar. E aí, eu acho que tem muito essa questão de vocês avaliarem cultura da empresa, assim, e os próprios valores. Eu acho que tem muita ferramenta agora. Você tem Glassdoor, você tem N sites, o próprio LinkedIn, que você pode navegar e entender se aquilo é real, né? Um pouco do que a gente estava falando da coerência que a empresa está falando. Então, eu acho que esse olhar para dentro, ele vai te ajudar muito a entender que pergunta você vai fazer. A outra coisa que eu falo, para mim também como valor, é a aprendizagem. Então, quando eu mudava porque eu entendia que um ciclo se fechou. Então, a minha capacidade, ou a oportunidade que eu teria de aprender naquele ambiente estava diminuindo. Então, eu queria aprender mais. Então, uma coisa que eu sempre conto quando me perguntam da minha carreira, né, Flávio? Eu não imaginava chegar onde eu cheguei, de forma alguma.
não tinha isso planejado, mas eu sempre tive esse drive de, putz, o que eu posso aprender? Aí eu ia Cara, eu fui para Colômbia. Quando eu fui para Colômbia, eu lembro assim, todo mundo falava, você é louco, você vai para Colômbia, ninguém, porque as pessoas têm preconceitos, né? E eu falava, pô, eu vou aprender o espanhol, eu vou aprender uma cultura diferente e eu vou cuidar da América Latina. Ninguém dava valor para isso, sabe? Assim, foram habilidades que eu aprendi que depois me abriram portas, inclusive até o Magazine. Tudo que eu fiz depois foi porque eu aprendi a navegar uma cultura de América Latina, aprendi a língua e me tornei um profissional que tinha algo diferenciado em relação a essa habilidade. Então, para mim sempre foi assim: o que eu vou aprender nessa empresa? Quanto eu vou ser desafiado em termos de conhecimento, de colocar minha marca, de me desafiar. Eu acordo segunda-feira de manhã motivado quando eu estou sendo desafiado. Então, essa é um pouco da minha jornada, né? São os meus motivadores. Eu sempre aconselho a que você olhe para dentro para que isso faça sentido na tua escolha. Legal, super obrigado por compartilhar. Quando a gente fala, até para a gente, daqui a pouco a gente está chegando para a parte de perguntas do pessoal, quando a gente fala de RH hoje, né, do papel da área de recursos humanos, e aí é uma área super ampla, e aí passa por cultura, gestão de talentos, gestão de performance, enfim, vários temas. O que hoje está em alta, o que é pauta no seu dia a dia para RH, o que são as tendências, para que a gente entenda, né, o que está passando na cabeça de um executivo, né, de recursos humanos, para que a gente entenda até um pouquinho da área, entenda um pouquinho do seu dia a dia. Flávio, eu acho que assim, o que está muito em alta, né, é uma área mais técnica, mas é saúde e segurança, que era uma área que não tinha tanta visibilidade, que é a parte que faz o protocolo de saúde, enfim, para a gente tem sido prioridade, mas eu gosto sempre de ressaltar que a parte de desenvolvimento organizacional, para mim, é hoje o coração da organização, pelo menos quando eu falo de estratégia de RH. O que é o desenvolvimento organizacional? É a área que pensa a parte de desenvolvimento de habilidades, aí eu estou falando de soft skills. Para dar um exemplo para você, a gente tem trabalhado muito com a liderança do Magazine, soft skills voltada para autoconhecimento, inteligência emocional, mindfulness. Eu estou trazendo psicólogos, psiquiatras para conversar com esse líder, porque o que eu mais preciso entender agora, como habilidade, além das que você já listou, é como eu lido com as minhas emoções. Porque é uma montanha-russa, né? Então, que a gente está vivendo, sai a vacina, não sai a vacina, a contaminação está aumentando, diminui o isolamento. Então, eu como gestor, eu preciso entender o que é meu, o que é da pessoa, como é que eu acolho, como é que eu ponho a máscara primeiro em mim, depois na outra pessoa. A gente tem feito bastante essa analogia com os gestores. Então, essa área de desenvolvimento que está falando da jornada do colaborador, então, desde o employer branding, né, que é a marca empregadora. Então, como é que eu me posiciono? Como é que eu passo a realidade para a pessoa que hoje quer trabalhar no Magazine? Porque a Magazine ele tem seus desafios, né? Eu acho uma empresa espetacular, Flávio. Assim, eu de verdade sou completamente apaixonado, mas ela tem seus desafios, como toda empresa. Então, a marca empregadora, ela tem que mostrar a parte boa e a parte desafiadora de trabalhar numa organização como qualquer uma, né? Como Magazine. Legal. Então, essa jornada de entrada, esse onboarding agora digital, essas relações, o EVP, né? O Employer Value Proposition, que a gente vem trabalhando bastante. Então, essa parte de recrutamento de seleção, tudo voltado a talento, ela tem um papel muito importante, que é como é que eu hoje mantenho os meus colaboradores engajados, felizes, para que eu tenha resultado. E a área que pensa isso dentro do RH é DO, é desenvolvimento organizacional, porque vai entender lá através da pulso o que não está funcionando, vai entender como é que está a qualidade da liderança, vai entender como é que está reconhecimento e carreira das pessoas, se a gente está sendo meritocrático ou não. Então, essa área para a gente é core, assim. Então, a gente passa muito tempo discutindo como é que hoje eu trabalho, como é que está o mercado, se a gente está sendo atrativo ou não, o que as pessoas... A gente escuta muito colaborador, Flávio, e eu acabei não falando, mas a gente tem quase 40 mil colaboradores hoje, né, no Magazine. E a gente escuta mensalmente, eu faço uma pulso, as pessoas falam, a gente tem conselho de colaboradores, que são colaboradores, que são de todos os níveis hierárquicos, em todas as áreas, que trazem para a gente, ou para o Fred ou para a Luísa, o que não está funcionando, são guardiões da cultura. Então, eu escuto muito o colaborador e aí eu tomo ação
de gestão de pessoas com base nisso. Então, toda essa parte de pessoas, de entendimento de pessoas, ela já era muito importante, nesse momento é maior ainda, porque eu preciso trabalhar muito essa questão do engajamento, do acolher a pessoa, de mostrar que é ok hoje você falar para um líder, putz, hoje está muito difícil para mim, hoje está muito complicado porque eu estou lidando com a minha família, o espaço físico não é o ideal, estou há 4 meses sem sair de casa, eu tenho medo de ser contaminado, e é ok você falar dessas suas inseguranças, né? Então, esse movimento de engajamento, de segurança psicológica, a gente tem falado bastante de segurança psicológica agora, as respostas, Flávio, elas não vão vir hoje do nível mais alto, né? A gente tem que ter um ambiente muito mais colaborativo, que todo mundo sinta que tem segurança de dar uma ideia, de inovar, e não sinta que vai falar uma besteira, né? Ou que vai ser que alguém vai falar, poxa, essa ideia é estúpida ou algo assim. Então, não vai ser reprimido nesse sentido. Então, tudo isso, ela parte dentro do RH de DO, né? Que cuida também da cultura. Então, acho que é fundamental que a gente jogue bastante luz nessas frentes hoje. Legal, super obrigado, super insights. Vamos para a parte das perguntas. Lembrando, pessoal, lower hands aqui, né? O pessoal está aumentando, está levantando as mãos. As possibilidades de perguntas são no Q&A, tá? Aqui embaixo vocês podem mandar suas perguntas. E eu já tenho algumas perguntas aqui, tá? E eu vou trazer para ti, Luiz. Legal. Se eu quero trabalhar no Magalu, né? Quais são as habilidades, qualidades ou até mesmo valores de um profissional para fazer parte do time? Quem perguntou foi a Lucilene Soares. Obrigado pela pergunta. Boa pergunta, Lucilene. Bom, as habilidades, assim, a gente tem um processo muito voltado para a cultura, né? O fit cultural. Então, esses valores para a gente... não vou citar todos aqui, mas a gente tem gente que gosta de gente. Para a gente, essa parte de comportamento, a gente tem até uma frase que é um inegociável para a gente, né? A regra de ouro do Magazine é faça com os outros o que você gostaria que fizesse com você. Então, a gente tem zero tolerância para qualquer desrespeito, qualquer assédio, qualquer outro tipo de comportamento que seja não colaborativo, disputas individuais. Então, não é o ambiente do Magazine. Ao mesmo tempo, a gente tem um ambiente de varejo, né? A gente não pode esquecer que ainda é um varejo. Então, a gente fala muito de fazer mais com menos, a gente fala muito do sentimento de dono, tem um valor nosso que a gente fala que é gastar sola de sapato, que é andar mesmo, conhecer loja, independente de onde você trabalha, conhecer operação. E o Magazine tem uma coisa muito legal que a gente fazia, né? Até então, um onboarding que a maioria ia para Franca. Inclusive, Flávio, a gente visitava a tia Luísa. A tia Luísa, quando ainda conseguia fazia pão de queijo para as pessoas. Eu achei isso fenomenal. Eu fui lá, tirei foto com ela. Então, esse ambiente aqui é diferenciado, sabe? Mas eu acho que o principal hoje para o Magazine é assim, você não ficar numa caixinha. Então, você vai para uma entrevista no Magazine e fala, pô, eu faço isso aqui, ó, é isso, só que eu sou um super especialista, mas eu não consigo jogar em outras partes do campo, como a gente falou. Então, essa versatilidade, esse astral mais positivo, né, de propor, de ter iniciativa, de ser proativo, de ser otimista em relação ao que vem, para a gente é fundamental. Além de você ter esse alinhamento com os valores, né, que a gente preza muito, que é esse respeito, o gostar de gente. O Magazine, ele tem uma coisa que para mim eu dou muito valor, que é essa coisa do time, assim, a gente pouco reconhece individualmente, não tem um super astro, um super herói, super heroína. O Magazine é feito de time, a gente, até as estratégias que a gente tem de reconhecimento é para o time, então tem que gostar muito de gente, viu, Flávio? Assim, resumindo, tem que gostar bastante de gente. Boa, show de bola, obrigado. Vamos para a próxima pergunta. Estou com a pergunta aqui aberta. Deixa ela sumiu aqui, peraí. Boa. Diante do cenário, quem está perguntando é a Andressa, tá? Andressa de Souza Mendes. Diante do cenário atual, com o crescimento, né, com a crescente demanda do trabalho em home office, estamos um pouco distantes dos olhos dos nossos gerentes. Como conseguir se destacar para conseguir uma oportunidade de crescimento, uma promoção ou qualquer coisa do tipo dentro da empresa, né? Meu gerente não está me vendo. Como é que eu me destaco agora, né? Não estando ali sob os olhos dele? Excelente pergunta, by the way. Essa é uma boa pergunta mesmo, é uma pergunta boa.
O principal que a gente tem que fazer agora, que a gente já deveria estar fazendo, são os acordos claros, né? Então, a gente tem trabalhado bastante com gestores e até os colaboradores, porque é o que você falou, é muito importante o protagonismo. Então, se hoje eu estou trabalhando com um gestor, eu não sei o que é esperado do meu trabalho, em home office ou não home office, eu preciso bater na porta dele lá ou ligar e falar, bom, o que você espera do meu trabalho? O que eu preciso fazer para que eu continue crescendo na organização? E isso não significa um cargo, né? Mas eu gostaria de me desenvolver, o que eu preciso entregar? Então, esses acordos, sejam projetos, né, que você precisa entregar, sejam comportamentos que podem ser observados, a gente fala bastante do valor cultural, e essas interações, elas acontecem numa reunião, num comitê virtual. Então, a gente hoje, por exemplo, tem um 360, então eu sou avaliado em termos de comportamento, que são os valores que eu falei para vocês, pelos meus pares, stakeholders, líderes de outras áreas. Então, e eles sabem, eu estou em contato com pessoas o dia inteiro, então eles conseguem avaliar. Mas o principal são esses acordos claros. A gente precisa, e eu acho que agora é uma oportunidade muito boa da liderança se afastar do comando e controle, que já era algo que a gente deveria ter afastado. Então, a coisa da era industrial da liderança, né, do chefe, eu preciso estar lá em cima, senão as coisas não saem, não funciona mais. E também do microgerenciamento. Então, a gente fala muito mais de dar autonomia, de ser mais colaborativo, mas isso só vai funcionar se os acordos estiverem claros. A gente trabalha com KRs hoje no Magazine. Então, eu tenho meu KR lá, eu sei o que eu preciso entregar, inclusive nas métricas. E a cada 3 meses eu sento lá com o Fred e eu mostro como é que eu estou indo. O que eu vou fazer daqui até os 3 meses que eu vou apresentar é por minha conta com o meu time. Então, tá claro. Eu vou ser cobrado por aquele resultado. Se eu precisar de ajuda, claro que eu posso acionar as pessoas, mas se eu não tenho esse acordo do que é esperado do meu trabalho, vai ser difícil depois ele avaliar objetivamente se eu fui bem ou se eu fui mal. Então, eu sempre reforço que é preciso que vocês perguntem 1000 vezes o que é esperado da minha posição nesse momento. O que é esperado do trabalho? O que é 120% da meta? Eu quero saber o que é 120% da meta, acima do esperado. O que eu preciso fazer? Boa. Então, acho que é um pouco dessa linha. Show. Super obrigado. Aí traz até um pouco da próxima pergunta da Clarice, que vai um pouco, Clarice Pimentel, vai um pouco nessa linha de gestão, principalmente quando a gente está em home office. Quais são os maiores desafios de analisar o desempenho dos funcionários remotos? Muda, aí até tentando trazer um ponto adicional, muda quando a gente está falando de OKRs, KPIs, metas, muda essa gestão ou como a gente mensura o progresso, as entregas ou não? Eu acho que a parte de entrega, Flávio, ela não se altera tanto se você já tiver com esse modelo, né? O KR, o KPI, ou enfim, a Meta Smart, que a gente falava antes, se ela é bem definida e esses acordos bem claros, não muda, porque na verdade a pessoa que tem a meta, ela tem autonomia para ter os entregáveis, para entregar lá o que está sendo acordado. O que a gente vem falando nesse momento, e a gente fala muito de autonomia com responsabilidade, essa frase que a gente usa no Magazine. A gente parte do princípio que eu vou te dar autonomia com responsabilidade. Então, eu não parto do princípio que você precisa me provar para que eu te dê autonomia. Mas eu vou te acompanhar, principalmente, dependendo do nível do time que você tem. Aí eu estou falando de nível, assim, imagina que eu tenho um time que está começando pela primeira vez, está tocando um projeto. Eles vão precisar de mais apoio no começo. Então, eu me coloco muito mais à disposição para ajudá-los. E aí, de novo, tem a questão do acolhimento emocional que eu faço com o time, por isso que eu preciso estar próximo, mas muito mais como apoio e menos como cobrança. Quando eu começo a aproximar do meu time nesse modelo que a gente está à distância, e ligando e falando, mas e aí, você está fazendo o quê? Ou você está em qual reunião? Ou você está com seu filho? Isso mata qualquer vínculo. É diferente de quando eu ligo e falo, vocês precisam de alguma coisa? Precisa de ajuda? Está tudo caminhando bem? O que eu posso fazer para melhorar a situação que vocês estão? Então, o líder que é um mentor nesse sentido, ele deve estar mais próximo, tá? Porque as pessoas precisam, mas não pode ser um microgerenciamento. Então, quando você dá essa autonomia e vai ajustando um pouco o que não estiver saindo de acordo, depois isso vai se perpetuando, né? A pessoa vai sabendo lidar mais ainda com a autonomia e você vai entregar mais, porque, afinal, liderar é entregar através dos outros, né? Com um time, não só você. Show de bola. Obrigado. Gustavo Silva, ele fez uma pergunta interessante, né? Como é que vocês lidam com a diversidade? Visto que o universo de vocês é um universo de mais de 40 mil pessoas. Como é que vocês lidam com isso, com os conflitos, as diferenças entre pessoas, além de questões
pessoais, né? Como é que é um papel desafiador, né? A cabeça do ser humano é uma cabeça complexa. Aí você junta 40 pessoas que pensam, têm valores similares, óbvio que tem, mas no fundo são pessoas que foram criadas, né, de formas diferentes, às vezes acreditam em coisas diferentes. Como é que é a gestão disso tudo e da diversidade no dia a dia do Magalu? Para a gente é um valor muito importante, né, Flávio? Assim, a gente, através, inclusive, da figura da Luísa Helena, é uma defensora árdua aí da diversidade. Inclusive, ela é líder, né, do Mulheres do Brasil. Então, a agenda de mulheres para a gente é muito relevante. A gente faz um trabalho muito grande. Inclusive, a gente recentemente já tinha o botão, né, do assédio feminino lá, contra a violência feminina. Agora a gente até aprimorou esse botão. Mas a diversidade em geral para a gente ela é fundamental para a gente poder encontrar as soluções necessárias. Então, de novo, no momento que você não tem muitas respostas, as cabeças que são diferentes, elas são muito, muito relevantes para a gente poder achar uma solução para um problema que a gente não imaginava que ia acontecer. Então, em termos de diversidade de pensamento, o Magazine ele é muito rico, assim. Primeiro que você tem o Lab, você imagina que a tecnologia é uma startup. Inclusive, até então, ficava num prédio separado. A gente preservava uma subcultura de tecnologia. E, ao mesmo tempo, você tem pessoas lá que trabalham há 30 anos em casa e que estão passando por uma transformação de mindset. Então, pessoas que nunca viram home office acontecer e que achavam que talvez isso não funcionaria. E a gente foi quebrando esse mindset. O importante é que a gente consiga, não polarize, né? Como a gente vem vivendo situações no país muito polarizada, isso vem para dentro da organização. Então, as gerações, elas acabam entrando em conflito. Então, a nova, né? Ela acaba desafiando quem já estava há muito tempo na organização, porque era outro modelo de carreira, né? Eu mesmo já peguei uma vivência dentro da organização que era mais estruturada, você tinha plano de carreira, você tinha anos para ficar lá para você ser promovido, e não existe mais isso hoje. Então, essa diversidade, o importante é que a gente tenha empatia com o outro, isso que a gente preza lá dentro. Então, se o Flávio é diferente de mim, por que ele é diferente de mim, da onde ele está vindo, qual é a origem desse pensamento diferente de mim? E aí eu estou falando de gênero, raça, o que for, né? Para a gente... Primeiro que qualquer tipo de preconceito é expurgado do Magazine. A gente não tolera nenhum tipo de preconceito. Inclusive, uma coisa interessante, todo mundo tem o WhatsApp da Luísa e do Fred dentro da organização. Vocês podem perguntar porque é real. Se você vê qualquer coisa que falte com respeito, seja diversidade ou não, você manda o WhatsApp e ela responde. E ela vai chamar a gente do RH para resolver. Esse é o tamanho do compromisso que a gente tem e o quanto a gente não tolera isso. Por uma questão social de responsabilidade, porque a gente acha que essa é uma bandeira que todas as organizações deveriam levantar. Não dá mais para a gente tolerar dentro das organizações qualquer tipo de preconceito. E, por outro, a gente também tem um ganho, que é essa diversidade de pensamento. Se eu atraio diversidade, eu vou ter maiores soluções. Eu estou falando de movimento do consumidor, eu estou falando de como é que o consumidor compra. Como é que eu excluo, por exemplo, um PCD, por exemplo. Como é que eu não incluo ele dentro? Porque um PCD é um consumidor meu. Então, eu tenho um ganho também, né? Além do principal, que é a responsabilidade social. Então, é dessa maneira que a gente trata. Show. Super legal. Estamos chegando ao fim. Eu vou, na verdade, assim, tem muita pergunta. Como é que o pessoal, talvez, se conecta contigo? Acho que tem muita pergunta boa aqui. Faz sentido se a gente deixar um post lá no LinkedIn, o pessoal sai deixando seus comentários, insights, e quando você tiver tempo, você compartilha alguma coisa? Faz sentido? Claro, faz sim, podemos nessa. Eu vou tirar um screenshot aqui, ó. Vou até sorrir agora, mas a gente tira um screenshot, eu vou fazer um postzinho lá, ó. Tiramos. E aí eu tô mandando aqui, pessoal, alguns links para vocês. Enquanto a gente está fazendo algumas coisas mais operacionais aqui, Luiz, queria que você deixasse sua última mensagem para o pessoal, né? Uma mensagem, talvez, da forma como você quiser, fica super à vontade, algum insight, qualquer coisa que você queira compartilhar, tá? E a gente, desde já, agradece muito pela sua presença, pela sua participação, pelo apoio. A gente, cara, aprendeu muito, muito. Foi uma aula, né, pra gente, e acho que todo mundo aqui sai
minimamente grato, né, pela oportunidade de estar contigo e estar aprendendo com um cara que sabe tanto, um cara que é humano, um cara que está fazendo um super trabalho, né, na cadeira que está e que é, sem dúvida, um dos grandes nomes que a gente tem quando a gente está falando de RH, performance, talentos. Então, assim, super obrigado novamente por tudo, viu? Legal, Flávio. Não, eu que agradeço. Pô, passou super rápido aqui o papo. Foi super bacana aí e que bom poder, de alguma maneira, contribuir. Eu acho que o give back é uma coisa que, para mim, tem muito significado. Eu acho que é hora da gente também se doar minimamente para o outro. Flávio, eu costumo dizer algumas coisas que eu acho que é importante, principalmente para o jovem que está escutando a gente, né? Eu acho que acreditem no que vocês assim prezam como propósito e missão. Acho que a gente está no momento de uma nova era, assim. Eu acho que tem muita coisa boa acontecendo em relação a esse novo mindset, né? Acho que a gente cuidar das pessoas, a gente acreditar realmente que a gente precisa ter ambientes mais saudáveis nas organizações. A gente precisa realmente acolher o colaborador. Então, eu sempre falo assim que a gente olha pessoas que têm muito sucesso, né? E aí, sucesso é uma palavra para mim que é tão difícil, porque o sucesso é tão subjetivo, assim, para uma pessoa, às vezes é cargo, às vezes ser um escritor, às vezes é ser um artista. Então, sucesso eu vou trazer aqui com pessoas que vocês olham e falam, eu admiro, né? Eu acho que é a parte do sucesso saudável para mim. Mas eu sempre trago assim a minha experiência, Flávio. Eu apanhei muito na minha carreira, sabe? Assim, a gente vem às vezes para falar e fala dos sucessos, né? Trouxe aqui todas as passagens boas da minha carreira. Mas eu tomei muito não. Eu tomei muito café que não deu em nada. Eu tive chefes tóxicos na minha carreira, sabe? Então, eu falo isso porque vai chegar um momento para o jovem que ele vai falar, putz, é isso aqui mesmo? Cara, vou desistir. E eu acho que é essa hora que você precisa ter uma força interior de crença na tua missão, no teu propósito, e falar, esse ambiente não me define, ou esse líder não me define, porque eu acredito no caminho que eu estou seguindo, sabe? Então, é muito fracasso para você ter o sucesso, sabe? Então, eu acho que invistam muito nisso, assim, tomem muitos cafés, façam rede de relacionamento. Todas as minhas conquistas em relação a trabalho, assim, eles vieram muito das coisas que menos faziam sentido em termos de resultado. Eu ia tomar café com alguém que não fazia sentido nenhum, não ia dar em nada, e acabava gerando alguma coisa. Então, eu acho que persistam no caminho do que vocês acreditem. E eu acho que para quem está já na organização, eu sei que tem executivos aqui, de novo, é um momento da gente pensar que só vai sair dessa crise as empresas que efetivamente investirem nos colaboradores, investirem nessa parte de engajamento, de saúde mental. As pessoas estão passando por momentos muito difíceis, com depressão, com angústia, com medo, e a gente precisa acolher, a gente precisa apoiar esses colaboradores, porque a empresa sem esse engajamento e sem esses colaboradores, não tem jeito de sair, não tem fórmula mágica, não dá para você trocar o quadro inteiro, trazer gente de fora, porque vai resolver. Então, eu acho que é hora do RH finalmente pensar a médio e longo prazo em como trazer felicidade para as pessoas dentro das organizações. Show, uma super aula, aprendemos muito aqui. Super obrigado de novo, obrigado pessoal. Antes de desligar, pessoal, pontos importantes, tá? Tô colocando aqui, eu coloquei um link, vou colocar novamente o link do post do LinkedIn que a gente fez ali. Deixem seus insights, seus feedbacks, para a gente é super importante, até para a gente saber, estamos no caminho certo ou não. E deixem suas perguntas que não foram respondidas. A gente vai fazer um esforço aí dentro do limite, né, dentro do possível, para ter algumas interações ali do Luiz. Então, acabei de compartilhar. Estou compartilhando o link dos alunos da Laureate. Então, tudo que é aluno Laureate, preencham esse formulário que eu vou mandar aqui. Esse formulário é direto, a emissão dele é direto com a faculdade, com a área de carreiras, então não é com o Vamos Subir, ok? Então, lá eles vão pegar o nome, o seu ID, né, o seu número de estudante, e eles vão emitir e computar. Esse link que eu estou colocando agora para vocês, um outro link aqui, é o link que vocês vão receber no final. De qualquer forma, eu já vou mandar aqui. Ele vai ficar disponível, pessoal, só até 11h59. Então, depois disso,
a gente não vai emitir mais, né? Só para as pessoas que estão aqui, para não ter, vou compartilhar com o meu amigo que não pôde participar, e a gente não consegue fazer isso. Então, importante fazer aqui agora, tá bom? E vocês vão, de fato, receber no final. Certificados que não foram recebidos, né, da faculdade da última palestra, procurem a área de carreiras, tá? Aqueles que preencheram no Simple e não tiveram, entrem lá no nosso canal do Telegram e procura a gente no privado e a gente vai ajudar vocês, vai reabrir, mas a única opção de não ter o certificado emitido no Simpla é você errar o seu e-mail. Então, muita atenção, pessoal. Pensou em errar o seu e-mail no momento de mandar um currículo para o Luiz, para aquela vaga que você tanto quer? Cara, não dá para errar agora, é projeto, né? Então, até porque a gente não tem braço como instituição sem fins lucrativos para atender todo mundo. Então, a gente está tentando automatizar o processo. Então, preenchem o link. Não esqueçam, links da faculdade, direto no link da faculdade que está no chat aqui. Salvem esses links. O do Simpla está aqui também. Deixamos o link do post para vocês interagirem. Adicionem o Luiz, está lá o link dele, está lá ele mencionado. Compartilhem seus insights. Para a gente é importante, para o Luiz é importante ouvir o que foi legal. E sigam a gente lá no LinkedIn, no Instagram. Compartilhem seus stories, eu coloquei aqui, até estou compartilhando novamente. Vamos.subir, para a gente é importante também ouvir lá. Sigam a gente lá, a gente vai estar falando de várias, enfim, novidades. E era mais ou menos isso, pessoal. Passamos 7 minutos, mas eu acho que esses últimos insights, para a gente não gerar estresse depois, eles foram importantes. Então, Luiz, de novo, obrigado pelo seu tempo. Foi uma aula. Cara, a gente precisa de mais líderes como você, mais executivos engajados, trazendo essa visão, né, de recursos humanos, de cultura, de valor de pessoas. E acho que o que a gente pode identificar aqui é que, além de você ser um profissional altamente qualificado, você é um cara que tem valores, é um ser humano que está ali na ponta, se preocupando com as pessoas. Então, nossa gratidão, e eu posso falar isso em nome das mais de 800 pessoas que participaram aqui com a gente. A gente aprendeu muito e o seu legado, né, fora o que você já está construindo há muito tempo, ele foi, né, fortalecido aqui com a gente. Então, super obrigado pelo seu tempo. Tá bom? Legal, Flávio. Não, super obrigado pelas palavras aí. Eu fico à disposição também, o que vocês precisarem, o pessoal que estiver assistindo aí. É hora da gente se ajudar. Vamos junto aí, vamos subir, como vocês falam, no nome do projeto, que eu acho sensacional. Tamo junto aí no que vocês precisarem. Vamos subir. No final, esse é o objetivo, fazer com que todo mundo se apoie aqui e continue progredindo. Então, pessoal, não se esqueçam, links aqui, todo mundo salvou, espero que sim. Um abraço e vamos subir. Olha aqui, o pessoal está pedindo aqui em off. Rapidinho, para não segurar, uma indicação de livro. Algum livro que vem na sua cabeça. Pegamos despreparado, né? Pegamos despreparado. Mas eu vou te falar, na verdade eu tenho muito, assim, tem o Jogo Infinito do Simon Sinek, que é o último dele, e Liderança Sem Ego do Edgar Schein. A gente vai postar no nosso Instagram, tá? Então, só repete pra gente os dois, para ficar fácil pra gente lembrar. O primeiro é o Jogo Infinito, do Simon Sinek. O segundo é Liderança Sem Ego, do Edgar Schein. Show. Tá anotado. Tá? Show de bola. Super obrigado, Luiz. Um grande abraço. Valeu, Flávio. Obrigado. Tchau, abração, tchau. Até mais.